bênção. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, por Teu ensinamento. Nós desejamos, ó Pai, aprender mais de Ti, ouvir a Tua voz. Senhor, nós precisamos, ó Pai. Na verdade, não desejamos, não. Nós precisamos mesmo. Precisamos, Senhor, nos conectar com a fonte da nossa vida. Jamais funcionaremos se nós estivermos conectados com a fonte. E o Senhor é a nossa fonte. Então, ó Deus, através desta palavra, através dessa ministração, nosso pedido hoje é que o Senhor nos conecte um pouco mais. Que nós possamos identificar os pontos da nossa vida que nos afastam do Teu amor, que nos afastam da Tua palavra, que nos afastam, Senhor, daquilo que o Senhor tem projetado para nós. E que nós possamos aprender e sermos pessoas muito melhores a cada dia, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Bom, eu estou na missão aqui de trazer a ministração para o seu coração nessa manhã. E eu queria que nós começássemos lendo um versículo em Apocalipse 3:15. Esse texto, na verdade, Apocalipse, né? João preso. João estava preso e ele escreve a carta de Apocalipse. E ele faz algumas orientações às igrejas, né? Inclusive, esse texto faz parte da 7ª carta. Estou te ensinando, você gosta de aprender Bíblia? Levanta a mão. Esse texto faz parte da 7ª carta para as igrejas, para ser mais direto, a igreja de Laodiceia. E João deixa aqui um texto muito importante para as nossas vidas. E eu queria ler contigo em Apocalipse 3:15, 16. Diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Diga assim: misericórdia. Esse texto fala muito sobre temperatura espiritual. Esse texto nos mostra a visão do Senhor para com a nossa vida. Esse texto diz que o Senhor, Ele abomina, não sei se você entendeu assim como eu, mas o Senhor abomina aquele que é morno, aquele que não se posiciona no reino, aquele que não se coloca no lugar onde Deus prepara para nós. Esse texto mostra, e ele é duro. Para mim esse texto é um texto duro. Quando eu leio esse texto, eu sinto que Deus está me repreendendo. Por quê? Porque não existe aquele que é frio, não existe aquele que é morno. Para o Senhor importa que nós sejamos quentes. Esse é o desafio do Senhor para a nossa vida. Que nós nunca nos esfriemos, que nós não nos esfriemos na nossa fé, que nós não nos esfriemos na nossa reverência, na nossa entrega. E eu quero fazer uma pergunta essa manhã: como está a sua temperatura espiritual? Como está a sua temperatura espiritual? Você tem estado no seu máximo em Deus? Melhor, você tem buscado esse máximo em Deus? Porque eu vejo muitas pessoas estando no frio, estando no morno, mas não se movendo em direção à sua melhor versão espiritual. Igreja, eu vim aqui dizer isso para você, que nós temos uma caminhada a ser feita. Não adianta nós olharmos para a nossa vida o tempo todo, olhar para nós e pensar: mas eu não estou como eu gostaria, eu não estou como Deus gostaria que eu estivesse, e não fazer nada. Nós precisamos olhar para a nossa vida e nos desafiar a crescer no nosso conhecimento, na unção de Deus para as nossas vidas, crescer nas áreas de nossas vidas, no casamento, na área emocional. Posso dizer um amém? Crescer
como homem, como mulher de Deus, vencer situações da nossa vida, vencer o pecado, vencer as limitações interiores, vencer as nossas emoções. É desafiador, não? É muito desafiador, é muito desafiador. E eu quero te fazer essa pergunta. Deus se agrada de você nesse exato momento. Pensa isso. De coração, eu estou falando isso para você. Por quê? Porque quando a gente está no melhor com Deus, a gente não tem falta de nada. Sabe por quê que a gente chora, agonia, estressa, desespera, angustia, adoece? Porque nós não estamos na estatura espiritual que Deus nos convida a estar essa manhã. Eu estou dizendo uma verdade para você. Porque nós somos pastores e lidamos com pessoas, mas a gente sabe quando uma pessoa tem problemas, tem dificuldades, mas vive uma temperatura espiritual muito diferenciada. Ela passa por aquilo e ela realmente não morre, entre aspas, amém? Porque ela sabe que o Senhor é presente em todas as situações. Ela confia, ela acredita, ela sente, ela ama o Senhor, ela vai para o altar, ela busca, ela sabe se virar. Essa seria a palavra. Ela sabe se virar. Então eu tenho visto que Deus nos convida a elevar, subir, diga subir, crescer. Diante disso, eu vou trazer aqui, relembrar a história de Jacó, que é um homem, uma história bíblica, assim, muito interessante. Eu acho essa história fala muito comigo. E Jacó foi um homem na Bíblia, eu quero te contar um pouquinho sobre isso, para você trazer a história de Jacó para dentro da sua vida e analisar como eu posso aprender com este homem. Porque o que Jacó venceu foi muito especial. Jacó venceu as suas limitações interiores de uma forma que pouco se vê na palavra. Eu acho que Jacó ele teve uma vitória tremenda. Jacó, irmão de Esaú, sua mãe Rebeca, engravidou de gêmeos de Jacó e Esaú. Amém? Só que Esaú nasceu primeiro. A Bíblia conta isso, que Esaú nasceu primeiro. Jacó foi o segundo a nascer. E interessante, Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Engraçado, né? Como que a nossa essência é uma essência assim. Realmente nós temos que esquadrinhar o nosso coração. Porque eu já vejo aí uma situação em que a gente deve pensar que é Jacó querendo ser o primeiro. Jacó entrou no meio ali, brigou dentro daquele útero, gente. Por que a Bíblia conta isso? Realmente para a gente analisar. Jacó brigou dentro daquele útero para nascer primeiro. E Jacó nasceu depois. A primogenitura era de Esaú. Isso era muito importante na cultura daquela época. Quem nascesse primeiro tinha direito de bênção, direito de suceder, né, o seu pai, que no caso Isaac. Então Jacó nasceu segurando o calcanhar, brigando com o irmão por uma coisa, por um direito que não era dele. Opa, diga, não era dele. Só que a história de Jacó é marcada por esses sentimentos, sabe? Sentimentos, emoções. Jacó, ele lidou com isso durante a sua vida. E Jacó, que significa enganador, o significado do nome Jacó é enganador, chega numa fase que ele engana o seu irmão, engana o seu pai. Primeiramente num episódio em que ele troca a primogenitura com Esaú por um prato de lentilhas. Quem lembra disso? Quem lembra desse texto aí? Ele troca a primogenitura por um prato de lentilhas. Por quê? Porque Esaú disse na palavra: o que vale a mim a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Esaú não
Esaú achava que a primogenitura, aquele direito dele, valia de alguma coisa. Sim, Esaú errou, mas Jacó se aproveitou. Jacó foi lá e roubou aquele direito. Ele deu um prato de lentilhas e Esaú disse a ele: esse direito é seu agora. Aí houve um segundo episódio, quando Isaac já estava para morrer. Isaac já estava com os olhos, a Bíblia diz que ele já tinha os olhos caídos, ele não enxergava muito bem. E aí houve uma troca ali. Isaac chama o filho Esaú, o primeiro filho, para receber uma bênção. E aí, quem vem no lugar dele? Jacó o engana. Jacó engana o seu pai para receber a bênção de Isaac. E aí vem Jacó, vestido com a roupa de Esaú. Dizem, aqui na palavra diz que Esaú era peludo. E Jacó se fez peludo. Ele colocou uma manta peluda, forjou toda uma situação e foi ao encontro de Isaac. Isaac olhou, pegou, tocou nele e derramou a bênção sobre ele. Passou, né? A partir de agora, Jacó tinha a bênção, Jacó tinha a autoridade de Isaac. Que coisa, não? Olha tudo isso que Jacó fez por um sentimento, por uma questão dele, interior, emocional. Olha a confusão que Jacó se meteu para ser o primeiro em tudo. Olha a confusão que Jacó se meteu por causa da falta da sua humildade. Ele enganou todo mundo. Verdade ou mentira? Gente, como a falta de humildade na nossa vida nos atrapalha. Quantos concordam comigo? Diga amém. Nós não temos a capacidade de... Eu não sou o primeiro, mas eu sou tão amado quanto. Jacó se embaralhou completamente naquilo. Jacó só via uma coisa: eu preciso disso, não importa o que eu faça. E aí continua a história dizendo que Esaú ficou magoadíssimo, bravíssimo. Esaú queria matar Jacó, queria ir atrás do irmão e matá-lo. Aí o que Jacó faz? Jacó vai embora. Jacó vai embora morar com um tio chamado Labão. E por lá ele passa anos fugindo de Esaú, fugindo daquela história. Mas a primeira coisa, a máxima, ele estava fugindo dele mesmo. Ele estava fugindo da essência dele. Ele estava fugindo de um confronto no seu interior. Ele estava fugindo porque ele sabia que coisas na vida dele eram muito difíceis de serem resolvidas. Quantos tem coisas aqui difíceis de ter resolvido, de se resolver? Levanta a mão. Poucas pessoas, né? Graças a Deus, amém? Jacó sabia que era muito difícil lidar com aquele sentimento, que era muito difícil lidar com aquela situação. Jacó, ele sempre se viu assim, desde que nasceu. Vamos colocar assim? Eu sou assim, né? Era muito o que Jacó poderia declarar. Eu sou assim. Como eu vou lidar com a minha essência? Gente, deixa eu te dar uma palavra maravilhosa. É maravilhosa, é dura, mas é maravilhosa. Deus quer te quebrar. Gente, eu sei que a gente pensa que é o diabo, a gente pensa que é o inimigo, a gente pensa que são as situações da nossa vida. A gente tenta justificar alguns sentimentos que nos trazem para a posição de humilhação. Você já tentou justificar algumas coisas? Ah, não, mas é porque ela, porque ele, porque essa situação. A gente tenta justificar, mas Deus quer nos ensinar a lidar com situações ruins da nossa vida. E Ele quer nos ensinar que é preciso quebrar para viver o reino dos céus. Pode dar uma palavra? Uma salva de palmas. Sabe, ele manda Jacó, né? Vamos falar que tudo isso foi propósito de Deus, né? Ele manda Jacó para Labão. Jacó trabalha, Jacó faz de tudo ali. Jacó é um homem abençoado, nós não podemos negar, a Bíblia mostra isso. Ele era um homem próspero, abençoado. Ele colocava a mão, o negócio acontecia. Sim, era um homem abençoado. Mas sabe, a posição de Jacó era uma posição morna. Não sei se vocês identificam isso.
mas ele não tinha a plenitude de Deus sobre a vida dele. E ele sabia disso. Sabe por que ele sabia disso? Porque ele saiu de Labão, daquela terra, e se direcionou a Esaú. Ele fez esse movimento. Aconteceram coisas ali que o empurraram. Ok, aconteceram coisas que o empurraram. Mas Jacó precisava resolver algo na vida dele, para realmente receber a plenitude de Deus, para realmente ser um homem íntegro, mudado, restaurado pelo Senhor. Jacó sai e vai caminhando em direção ao local onde Esaú esperava lá na frente. Aí acontece aqui o máximo dessa história. Estou contando, né? Não li nenhum texto bíblico aqui, mas eu acho que a gente lê mais para o final, para ficar uma coisa mais resumida. Vocês querem anotar os textos? Eu sempre gosto de passar, né? Gênesis 32. Você vai ter que ler, irmão, você vai ter que ler muito a Bíblia essa semana. É 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vocês topam rever essa história? Trazer essa essência dessa história para a sua vida? E aí, Jacó, em um certo momento, pega tudo que é seu, pega a sua esposa, filhos, gado, toda a sua riqueza e sai. E ele caminhando, fica sabendo que Esaú está por vir. Ele sabia que o irmão dele queria matá-lo, que existia um ódio, um rancor, algo assim, que perpetuava por anos. E ele sabia que ele precisava resolver uma situação. Naquela época, Jacó, enganador, não tinha estrutura. Mas Jacó respirou. Respira fundo aí, vai. Respira, irmão. Na vida tudo com uma boa respirada melhora, né? Não é verdade? A gente respira fundo e a gente encara, né? E aí Jacó respirou e ele falou: acho que realmente agora chegou a hora de eu resolver essa situação na minha vida. Será que Deus não está falando contigo hoje? Será que Deus não quer que você resolva situações? Não é para remoer o passado, voltar em coisas, ressentir, se amargurar, nada disso. De uma forma um pouco mais racional, diga, racional. Você pode resolver as questões da sua vida. Posso ouvir um amém? Nós somos capazes, Jacó nos mostrou isso, a Bíblia inteira nos mostra quanto nós somos capazes de nos enfrentar, de acreditar em nós, de crescer, de termos estrutura emocional. Quantos querem todos os frutos do Espírito aqui? Principalmente mansidão, domínio próprio. Quantos precisam do domínio próprio aqui? Eu também, Jesus, também. Você quer, né, Jean? Jean quer. Jacó vai para esse encontro da vida dele, um encontro que definiria padrões, definiria o resto da sua história, definiria a sua condição para com Deus, definiria muita coisa. E aí, sabendo que Esaú estava esperando, Jacó passa tudo que ele trouxe consigo para o outro lado do vale. E a Bíblia diz, em Gênesis, no versículo, vamos ler lá, 32, Gênesis 32, 22 ao 30, 22, Gênesis 32, 22. Levantando-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Tornou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Versículo 24. Diga, ficando ele só. Fala isso de novo, ficando ele só. Quantos aqui já se sentiram sozinhos em algumas batalhas da sua vida? Cadê as mulheres casadas? Eu quero que você levante sua mão agora. E eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com toda sinceridade. Quantas vezes você se sentiu sozinha em suas batalhas? Responda com sinceridade. Seu marido te perdoa. Gente, olha, a notícia é maravilhosa para nós. Em alguns momentos, tudo que Deus precisa é que nós fiquemos só.
Jacó sabia que ele teria que enfrentar essa batalha da vida dele sozinho. E eu digo para vocês, nós temos um companheiro, nós temos amigos, nós temos igreja, você tem um pastor que te ama. Eu, no caso, meu marido, amém? Nós chamamos e ouvimos você, te direcionamos, mas olha, entende, muitas batalhas da sua vida, Deus vai te levar a Gênesis 32, 24. Ele vai precisar te deixar sozinho. Você aceita esse desafio? Porque na hora que vem essa solidão é muito difícil. A gente se debate, a gente argumenta, a gente tenta trazer alguém mais para perto, né? Que possa nos ajudar, que possa receber um pouco dessa culpa. Mas eu diria, olha, vou ser bem razoável. 99% de todas as situações da sua vida, Deus quer que você resolva primeiramente com Ele, sozinho. Isso é se sentir sozinho? Não. Isso é sentir que você está do lado daquele que pode resolver a sua vida. Isso é sentir que você está do lado do Senhor. Se você coloca outra pessoa para te ajudar, para te orientar ali, para primeiro, claro, isso é muito positivo, mas analisa isso. Deus quer que você veja o quadro em que você está sozinho, sem ninguém, porém, é nesse momento que Ele se apresenta como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Isso não vem para a sua morte, não vem. Nós temos muitas limitações emocionais. Eu tenho olho, sabe porque eu olho para as minhas limitações emocionais? Elas me separam de Deus. Gente, elas não me separam mais de Deus do que do meu marido, do que dos meus filhos, do que da minha própria alegria. Não. Elas me separam de Deus. As limitações emocionais, como outras limitações, nos separam de Deus. Agora, Deus nos criou corpo, alma e espírito para que a gente fique a vida toda tentando domar essa alma, gente. Sabia que quando eu converti, eu disse isso para Deus em minhas orações? Eu falei, Senhor, eu não queria ter alma, eu queria ser só corpo e espírito. Engraçado, e Deus me respondeu a esse meu questionamento, porque como é difícil a gente domar a nossa alma, a gente colocar Deus no centro da nossa alma. Mas Deus me respondeu, eu preciso que você tenha alma, porque é através da sua alma que você adora a Deus, é através da sua alma que você se entrega ao Senhor, é através da sua alma que a palavra de Deus vem como rema na sua vida, te impacta, te traz uma força interior, é através da sua alma. Se eu tiro a minha alma, o que sobra em mim? Racionalidade, amém? Só que isso não é suficiente. Deus nos criou corpo, alma e espírito, porque Ele sabia a importância de nós vivermos esse amor em plenitude. Então, querido, você vai continuar tendo alma, certo? Mas nós vamos vencer as nossas limitações. Nós vamos trabalhar isso. Como trabalhar isso? Tem terapia super favorável, terapeutas cristãs, tem livros maravilhosos, tem conversa, tem um líder, tem um pastor, tem um amigo, mas olha, em nome do Senhor Jesus, aprende uma coisa: ninguém pode fazer por você que não seja o seu Deus. Amém? É Ele. Nós estamos há 22 anos nessa caminhada. Só Deus tem o poder de fazer algumas situações na minha vida. Muitas vezes a gente quer jogar essa culpa, né? Que coisa. Eu quero enfrentar, diga isso, eu quero enfrentar com calma, sem cair, sem morrer, sem acabar com tudo. Eu quero só enfrentar, Senhor. Eu quero arrumar, ajustar a minha vida para o teu plano perfeito. Amém? Fechando aqui, Jacó. E lutava com ele um homem até o romper do dia. A Bíblia diz isso, Jacó ficou sozinho. E ele teve que batalhar uma noite inteira. Aqui diz um homem, outras versões diz um anjo, né? Eu sei que foi o Senhor Jesus que trouxe essa situação para a vida de Jacó, porque pela primeira vez na vida dele, ele encarava quem ele era. Ele encarava quem ele era. Ele lutou a noite inteira com esse anjo. Foi uma luta corporal, né? Uma ilustração bem interessante. Foi uma luta corporal. Jacó se machucou. Só que Jacó tinha no interior dele o seguinte:
que esse anjo só iria embora se ele o abençoasse. Sabe o que Jacó falou? Chega, chega. O que eu tenho que fazer é me humilhar. O que eu tenho que fazer é pedir perdão. O que eu tenho que fazer é estar nessa posição. O que eu tenho que fazer é lutar. O que eu tenho que fazer é clamar ao meu Deus. O que eu tenho que fazer é ir para o pó. Eu vou essa noite inteira, mas eu só saio daqui na hora que esse anjo me abençoar. Eu não vou mais protelar essa bênção na minha vida. Já protelei muito. Hoje eu quero vencer. Juntou as forças, junta suas forças aí. Diga, hoje eu quero vencer. Eita, muita força aqui, juntas, em nome de Jesus. Ele lutou ali com o anjo. E o anjo, antes de ir embora, foi um momento chave para mim. Lá, quando Isaac chamou Esaú, que na verdade veio Jacó, Isaac perguntou assim para Esaú, para Jacó: qual é o seu nome? Antes de abençoar, o pai perguntou assim: qual é o seu nome? Sabe o que Jacó falou? Esaú. Jacó mentiu. Jacó se escondeu. Jacó mentiu quem ele era. O nome dele era Jacó, e Jacó significa enganador. Jacó mentiu. Jacó se passou por outra pessoa. Jacó tinha uma máscara. Sabe o que aconteceu lá no episódio em que ele lutava contra o anjo? O anjo perguntou a ele qual era o nome dele. O anjo sabia, gente, qual era o nome dele, pelo amor de Deus? Você acha que o anjo sabia? Fala pra mim, sabia? Por que ele perguntou? Realmente. Porque nesse momento ele deu a grande oportunidade a Jacó de mudar a sua vida, de mudar a sua história definitivamente. Quando o anjo perguntou qual é o seu nome, o que ele disse? Ele disse Jacó. Sabe aquele Jacó que sai assim até? Imagina como seria difícil falar que o nome dele era Jacó. O enganador, lembra? Aquele que enganou, que fingiu, que fez tudo de errado. Lembra? Lembra aquele que saiu fugido? Lembra aquele que causou uma contenta, uma desordem em sua casa, que trouxe só discussão e confusão? Lembra aquele? Pois é, sou eu. Quantos entendem esse texto assim, da mesma forma que eu estou contando para você? Só que Jacó falou, sabe? E isso para mim é algo assim, gente, como é difícil. Não, diga para mim. Será que nós, numa posição como essa, teríamos a coragem de Jacó? Gente, o ser humano, nós todos, incluindo a mim mesmo, nós somos muito vaidosos, muito. Nós somos muito autoritários, nós somos muito gananciosos. Esses somos nós. Eu não tenho problema em dizer isso, porque eu quero que eu me veja. Nós querem se ver aí. Quero me ver, porque eu quero melhorar. Nós podem dizer amém também. Naquele episódio, o anjo foi embora. Antes disso, falou a Jacó: a partir de agora, o seu nome não é Jacó, o seu nome passa a ser Israel, que é príncipe. Ou seja, acabou. Estava tudo resolvido. Ele precisava resolver lá com Esaú, mas ele já tinha resolvido tudo com Deus. O coração dele estava em paz. Ele sabia que dar esse novo movimento seria muito simples para ele. Ele já sabia quem ele era, ele já sabia suas limitações, ele já se confrontou, ele já entendeu o caminho de ser quebrado. O meu nome já foi mudado, agora eu vou lá e vou fazer o quê? Eu vou me ajoelhar a Esaú, chamar ele de Senhor, porque a palavra, ele disse isso, que eu posso fazer ao meu Senhor. Quando ele encontrou com Esaú, ele falou isso, que eu posso fazer ao meu Senhor. Então ele sabia que ia ser fácil a partir de agora, que ele já tinha encontrado o caminho do quebrantamento na vida dele, né? E aí ele vai ao encontro de Esaú. A Bíblia diz que ele faz reverência 7 vezes antes de chegar ao irmão. Chegando ao irmão, ele pede perdão. Os dois se abraçam. Esaú desmonta. Ninguém, né, resiste a um coração quebrantado, não é verdade? Ninguém resiste. Esaú chora com ele, abraça, beija, eles compartilham coisas. Jacó mostra tudo aquilo que ele tinha, que conquistou em Deus, oferece ao irmão. O irmão diz: não preciso, tenho tanta coisa já, não se preocupa com isso. Sabe o que está me valendo agora? Eu ajustei contigo.
Eu sou agora liberado para viver uma vida muito entregue, especial, na minha temperatura espiritual máxima. Que bênção. Que bênção. Jacó lutou com Deus, prevaleceu por sua fraqueza, por sua sinceridade, por sua contrição, por seu quebrantamento, por sua humildade. Quero dar um conselho aos casados aqui, e a mim também serve tudo isso. Que Jacó lutou e prevaleceu. Por quê? Porque ele não era perfeito. Ele mostrou: sou fraco, sou limitado, quero ser sincero, tenho quebrantamento, tenho humildade. Vamos ajustar. Eu quero viver a minha vida com Deus no meu máximo de integridade, no meu máximo de comunhão, no meu máximo, porque aí sim nós teremos plenitude de vida. Posso ouvir um amém? Dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Último versículo, Gênesis, fechando a história, 32:30. Jacó diz assim: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aquele lugar se chamou Peniel, né? Que foi o lugar onde ele resolveu, definitivamente, dentro da sua alma, resolveu questões pendentes. E esse é o meu desejo hoje, que nós possamos escolher o Senhor. Posso ouvir um amém? Escolher estar nessa plenitude em Deus. Escolher viver esse máximo em Deus. O que muitas vezes pode nos diferenciar? O quanto a gente tem força para vencer questões da vida e atingir a temperatura espiritual máxima. É isso que diferencia os cristãos, sabia? O quanto ele consegue vencer as limitações naturais, limitações interiores, e viver o máximo em Deus. Sabe quando você vê uma pessoa vivendo o máximo em Deus, orando, buscando, chorando, alegre, vivendo coisas maravilhosas? Você acha que ela não tem problema? Você acha que ela não tem questões? Você acha que ela não tem coisas para ser resolvida? Tem. Mas sabe o que acontece? Ela entendeu como dominar. Essa é a palavra. Dominar o seu mundo natural. Dominar as suas emoções. Dominar a sua força. E ela conseguiu canalizar tudo isso na sua busca em Deus. A partir desse momento, você não é mais a mesma pessoa. Amém? Fique de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Não apenas deseje, decida-se. Diga aí.